fui projetado para chegar em terceiro, quarto ou quinto lugar. Fui projetado para vencer. Mesmo você não sendo um grande fã de esportes, existem verdadeiros heróis para milhões de pessoas em todo o mundo. Eu sei que para muitos, falar de ídolos esportivos exigiria uma longa série de estatísticas e números que não farão nenhum sentido para alguém que não dá a mínima para esportes, mas mesmo que você não dê a mínima, Ayrton Senna é unânime. O vídeo que você está vendo agora é do Grande Prêmio de Mônaco no ano de 1990. Preste atenção. O que Ayrton Senna faz em um carro a quase 300 km por hora é realmente inacreditável. Ele está praticamente voando enquanto segura o volante com as mãos. Isso não era normal antigamente, e até hoje não é, muito menos nesse tipo de carro. Ayrton Senna é uma das lendas mais reverenciadas em um dos maiores esportes mundiais. Ele era um competidor implacável que usava um capacete amarelo neon brilhante, dirigia incansavelmente a 320 km por hora em um carro de corrida turbo, alimentado com transmissão manual de 1.200 cavalos de potência, que são 400 cavalos mais potente do que os carros modernos de Fórmula 1. Ayrton não era apenas um grande esportista, mas humanitário também. Todos os anos ele doava milhões de dólares de seu próprio dinheiro para ajudar crianças carentes e depois da sua morte, o Brasil decretou luto oficial por 3 dias. Ele também salvou heroicamente a vida de um companheiro de corrida, enfrentando os carros no sentido contrário e o risco de explosão no meio de uma corrida. Eric Comas bateu durante uma volta de qualificação para o Grande Prêmio da Bélgica de 1992 em um muro a 320 km por hora e ficou inconsciente, com o pé ainda no acelerador. Senna, ao ver a situação, parou seu carro, saiu e correu pela pista desviando de alguns carros que se aproximavam e desligou o carro de Eric Comas antes que o pedal do acelerador injetasse combustível suficiente no motor para explodir o carro em uma bola de fogo monstruosa. E não foi só isso, Senna também administrou os primeiros socorros até que a ambulância chegasse. Isso salvou a sua vida. Por isso eu digo que você não precisa ser um grande fã de corridas para concordar comigo que Ayrton Senna era unânime. Essa é a história de Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Ele começou a dirigir carros de corrida assim que teve força suficiente para segurar o volante, aos 4 anos de idade. Na época, o pequeno Senna gostava de brincar de corrida na fazenda de sua família em um kart caseiro que seu pai mesmo construiu, usando um motor de cortador de grama. Aos 13 anos, Senna já corria profissionalmente em pequenas competições de kart, chegando a ficar em segundo lugar no Campeonato Mundial em 1979 e 1980. Depois disso, graduou-se para competições maiores e venceu a Fórmula Ford 1600 em seu primeiro ano no circuito. Em 1983, venceu a Fórmula 3. Naturalmente, Senna foi escolhido para correr na Fórmula 1, assinando com a Toleman. E se você nunca ouviu falar de um carro Toleman antes é porque eles não eram uma equipe muito boa na época. Na verdade, a única coisa boa que aconteceu com eles foi Ayrton Senna. Totalmente focado em seus objetivos, Senna se divorciou, largou o emprego, desistiu de sua herança, mudou-se para a Europa e se dedicou inteiramente às corridas.
Ele era conhecido por ter uma memória insana e memorizava cada detalhe de seu carro, da pista, das condições. Ele podia até citar especificações de seu carro que só um mecânico poderia saber. Por falar nisso, ele mesmo fazia ajustes no veículo e trabalhava dia e noite com os mecânicos e a equipe para otimizar todos os pontos disponíveis em seu carro para que ele se tornasse basicamente uma extensão de seu corpo. Senna apareceu pela primeira vez na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco em 1984, quando ainda corria para Toleman, de quem ninguém nunca tinha ouvido falar antes, correndo em meio a uma chuva torrencial e competindo contra grandes nomes como Niki Lauda, que estava dirigindo uma Ferrari. Senna estava em 13º lugar e de repente, disparou na frente, passou por todos os carros e ficou em segundo lugar. Ele estava prestes a ultrapassar o líder da corrida quando as condições meteorológicas pioraram e a competição teve que ser interrompida, pois a pista parecia um grande rio cheio de carros. Senna ficou em segundo, mas ficou bastante irritado com o cara que venceu, um grande piloto chamado Alain Prost, e o próprio Senna disse que só não venceu a corrida por causa da chuva. Inclusive, Prost só começou a reclamar do tempo durante a corrida porque viu que Senna iria ultrapassá-lo. De qualquer forma, Senna sabia que não conseguiria ir muito longe se continuasse dirigindo um carro da Toleman, então ele se mudou para a equipe Lotus em 1985. Em seu novo carro, venceu o primeiro Grande Prêmio em Portugal naquele mesmo ano, dirigindo novamente em meio a uma tempestade com carros batendo por todos os lados. Sim, as corridas profissionais nos anos 80 pareciam mais com as corridas do filme Mad Max, mas Senna conseguiu a pole position, nunca foi ultrapassado por ninguém em nenhum momento durante a corrida, e de alguma forma, terminou a corrida 1 minuto à frente de uma Ferrari enquanto dirigia um carro da Lotus. Para quem não sabe, um piloto é considerado pole position quando inicia a corrida na primeira posição do grid de largada. E isso seria algo que Senna dominaria muito bem. Inclusive, ele ainda detém o recorde da Fórmula 1 de mais vitórias em que você lidera de pole a pole, ou seja, comece em primeiro e se mantém em primeiro lugar até o final da corrida e acredite, ele fez isso 19 vezes em sua carreira. Uma coisa que fez de Ayrton Senna um motorista tão lendário é que ele era um mestre da direção defensiva, um termo da Fórmula 1, o que significa que você dirige como um psicopata cego de um olho e desvia de todas as curvas feito um lunático, ultrapassando todo mundo que está na frente. Brincadeiras à parte, ele fazia basicamente isso, e cá entre nós, fazia muito bem. Resumindo, ele era completamente implacável e preferia bater o carro a perder uma corrida. Senna era insano ao volante, mas logicamente muito responsável. Ele podia arriscar, principalmente porque ele sabia exatamente como arriscar. Certa vez, um piloto profissional de F1 comentou: Senna costumava nos colocar em uma posição muito difícil. Se a gente não o deixasse passar, na certa, haveria um acidente. Ele basicamente te desafiava a bater nele. Ninguém era difícil de ultrapassar para ele e ninguém foi mais implacável e se esforçou tanto para garantir uma vitória como Ayrton Senna. Em uma corrida no ano de 1991 no Brasil, Senna estava 36 segundos à frente de Riccardo Patrese, faltando apenas 10 voltas para o final, quando sua caixa de câmbio estourou e destruiu sua transmissão. Mesmo assim, ele continuou correndo em uma tempestade cada vez mais pesada. Senna se recusou a perder a liderança em sua terra natal e de alguma forma completou as últimas 10 voltas com o carro preso na sexta marcha. Quando a corrida acabou, Senna estava tão exausto que precisou de ajuda para sair do carro. Ele mal conseguiu segurar o troféu na comemoração do pódio. Um ano depois, no Grande Prêmio de Mônaco em 1992, Senna estava em segundo lugar a 3 voltas do final, mas pulou um pit stop para tentar ganhar tempo sobre o líder, Nigel Mansell. Senna ultrapassou enquanto Mansell estava no box para trocar os pneus. Mansell dirigia um carro muito mais rápido e agora com pneus novos,
enquanto Ayrton Senna basicamente desviava e zigue-zagueava com pneus carecas tentando manter sua colocação e impedir de ser ultrapassado. Senna ganhou o primeiro lugar na corrida. Uma das coisas que diferenciam Senna dos outros pilotos era que quando ele não estava em primeiro lugar, ele era implacável, para muitos, quase um suicida. A sua forma de correr era tão agressiva para os pilotos da época que muitos simplesmente nem tentavam ultrapassá-lo. Em 1988, durante uma corrida no Japão, pelo Campeonato Mundial, Senna tinha a pole position porque tinha o melhor tempo de qualificação, mas sua McLaren estagnou, e quando Senna ganhou velocidade, já havia caído do primeiro para o 14º lugar. Enquanto percorria menos de 1 quilômetro de pista, Senna, inacreditavelmente, passou 6 posições na primeira volta e foi para o 4º lugar. Depois, conseguiu a 2ª posição, logo atrás do líder, Alain Prost. Inclusive, a rivalidade de Senna e Prost se tornou algo lendário exatamente por causa dessa corrida. Um ano depois, novamente no Japão, Prost estava tão à frente na classificação que Senna não conseguiria o título por pontos, ele teria que chegar em primeiro lugar. Dada a partida, Prost, que estava na liderança, fez uma curva bem acentuada e foi nesse momento que Senna apareceu, disposto a ultrapassá-lo, mas Prost fechou e os dois bateram. Como os dois estavam fora da corrida, Prost foi o campeão por pontos. Eu não preciso dizer que Senna ficou puto com isso. Ele exigiu que fosse colocado de volta na pista, fez um pit stop para substituir uma asa inteira de seu carro e voltou à corrida, chegando em primeiro lugar, por mais incrível que isso possa parecer. Infelizmente, a organização da competição tirou seu título porque eles disseram que Senna cortou a curva ao reentrar na pista depois de ser jogado de lado contra uma parede, o que honestamente parece ser uma besteira, mas que é proibido. Senna se vingou um ano depois, novamente no Japão, quando as situações se inverteram e ele só precisava evitar que Prost vencesse a corrida. Senna deu uma surra nele na curva 1 e destruiu os dois carros em menos de 10 segundos, garantindo seu título de 1990 por pontos. Então, caso houvesse alguma dúvida, Senna correu novamente no ano seguinte e foi campeão do mundo em 1991, desta vez por um caminho considerado menos polêmico. A última corrida de Ayrton Senna aconteceu em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Ele estava na frente, sem ninguém no espelho retrovisor, quando bateu de frente em uma parede a 300 km por hora. Ele morreu com o impacto. Senna tinha apenas 34 anos, era tricampeão mundial com 41 vitórias em Grand Prix e uma reputação como um dos, se não o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Estima-se que 3 milhões de pessoas saíram às ruas de São Paulo quando uma carreata levou seu corpo para o último descanso. O dia foi uma tragédia nacional no Brasil, e o país declarou 3 dias de luto em homenagem ao seu ícone lendário. Foi só depois de sua morte que veio à tona a informação de que Ayrton Senna havia passado a maior parte de sua vida doando grandes somas de dinheiro a organizações que se dedicavam à educação de famílias pobres no Brasil. Sua família escolheu honrar sua dedicação ao fundar o Instituto Ayrton Senna, uma ONG de caridade que arrecadou mais de 40 milhões de dólares para a educação infantil no Brasil e continua trabalhando para fornecer educação a crianças carentes em todo o país até os dias de hoje. Eu me recuso a desistir da luta. É minha natureza ir direto até o fim. E é isso que vou fazer.